Ah, Hi Hacks, meu nome é Matt, este é o Regaláctico. Peguem suas toalhas e vamos lá. Então, o tema do vídeo de hoje é planejamento, metas e procrastinação. Então, esse é o meu planner desse ano, planner 2021. Quem acompanha o canal desde o ano passado, antes da pausa, sabe que ano passado eu tava fazendo um bullet journal da capa amarela. Até que eu tinha desenhado o girassol e tudo mais, mas com o tempo ele não foi funcionando pra mim. Eu tava achando muito trabalhoso ter que desenhar semanas. E tipo assim, eu poderia fazer uma coisa super simples, mas por ser bullet journal eu não queria fazer também tão simples. E aí eu não tava conseguindo manter aquilo. Então desde setembro do ano passado eu tava procurando um planner para eu poder usar esse ano. Aí eu cheguei a olhar em várias lojinhas de influenciadoras digitais e tudo mais, mas na maioria delas eu não consegui, e quando eu conseguia tava um preço um pouquinho salgado. E eu já tinha até meio que desistido disso. E nesse período de tempo eu ganhei um planner também de uma amiga minha. Eu tô usando ele também junto desse. Mas aí... E aí teve uma influenciadora que eu sigo chamada Elora, que ela tava mostrando o planner dela e eu achei muito interessante a construção do planner. E aí eu entrei na lojinha que chama Flor de Mim, da Yasmin. E eu gostei muito da estrutura do planner, as coisas que estavam disponibilizadas nele. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais, e aí eu decidi comprar esse mesmo. E eu não me arrependo. E é igual a própria Yasmin fala, o planner ele deve ser usado como uma ferramenta e não como uma coisa que nos prende, sabe, na rotina. Eu vou explicar isso melhor ao longo do vídeo. A primeira coisa que eu queria falar é sobre isso daqui, chama Roda da Vida. Não tem problema eu mostrar essa parte aqui pra vocês. Então o que é essa Roda da Vida? É uma roda dividida em 4 partes: profissional, qualidade de vida, pessoal e relacionamento. Cada uma dessas partes é dividida em outras 3. A pessoal tem saúde e disposição, desenvolvimento do intelecto e equilíbrio emocional. Qualidade de vida tem espiritualidade, plenitude, felicidade, prazer e diversão. E relacionamentos tem família, relacionamento amoroso, vida social e por último a parte profissional tem contribuição social, finanças e bens e realização e propósito. E aí cada uma dessas partes é dividida de 1 a 10, na qual você tem que se avaliar de uma forma muito sincera e realista, principalmente. Você não pode ser nem otimista quanto a essas partes, nem pessimista. Você tem que ser... E você se julgar como que tá realmente sua nota nessas áreas. Por exemplo, aqui no meu caso, essa daqui que tá a mais bem preenchida é a fatia de realização e propósito da área profissional. Então é onde eu me sinto melhor. O que é essa realização e propósito? É se eu tô no caminho certo, se eu tô gostando da área que eu tô seguindo, todas essas coisas. E a que tá menor, também na área profissional, é a finanças e bens. Eu sou muito descontrolado financeiramente, então eu preciso melhorar isso aí. E é isso que é o interessante. E aí, nessa página aqui, que eu não vou mostrar muito porque já tá escrito, mas ela dá a opção para você definir metas para melhorar a qualidade que está menor em cada uma dessas áreas. Ou, igual nesse caso aqui, que elas estavam muito próximas, eu fiz metas gerais de como melhorar essa área de qualidade de vida. E eu acho que é uma parte muito importante, mesmo que vocês não tenham um plano e que já tenha essa roda da vida impressa, você pode fazer mesmo na mão, no papel, você pode procurar na internet que você vai achar muito facilmente, imprimir e você preencher, que é uma coisa muito importante de ser feita antes de você definir as metas. Eu sei que nós já estamos em fevereiro de 2021, né? Já estamos praticamente na metade do mês, quando esse vídeo sair. Mas acho que nunca é tarde para você começar. Inclusive na caixinha do planner mesmo vem que o ideal é... Eu não lembro a frase exata, mas fala que o ideal é começar hoje. Então talvez você até tenha definido as metas, e eu vou falar um pouco mais sobre isso já. Mas eu acho que você pode começar agora e ver como que tá essa roda da vida e às vezes fazer outras metas para melhorar o que você acha que deve ser melhorado. Ou até mesmo você pode fazer novas metas para ver o que precisa ser melhorado e adaptar as metas antigas. Antes de fazer essas coisas eu vi muitos vídeos da própria Yasmin, da Flor de Mim,
como dessa influenciadora que eu falei que eu sigo, acho que, não sei se ela gosta de ser chamada desse jeito, mas eu vou chamar aqui ela agora, que é a Lora. Ela fez um vídeo falando como fazer metas reais atingíveis. E eu já tinha até esquecido disso, porque no período que eu tava lá em Campinas, a gente foi muito ensinado sobre isso, que realmente fazer metas que sejam atingíveis, não simplesmente metas pra deixar lá e depois chegar no final a gente ficar frustrado porque não atingiu. Porque eram metas que não tinha realmente como. Por exemplo, um dos exemplos que a Laura dá nesse vídeo que ela fez foi tipo assim, você coloca a meta lá de ser mais saudável. Tá, mas como que você vai avaliar se você foi mais saudável? Por quê? Esse ser mais saudável pode ser você dormir 8 horas por dia. Esse mais saudável pode ser você beber 2 litros de água por dia. Esse ser mais saudável pode ser você ter uma alimentação super equilibrada. Esse mais saudável pode ser você fazer atividade física 3 vezes por semana. Como que você vai avaliar o que foi saudável ou não? Então, o princípio de uma meta que ela seja atingível, ela tem que ser mensurável. Então você tem que conseguir definir elas, tipo assim, definir se você tá na metade dela, se você tá no final dela, se você tá muito no começo, se você tá quase no final. E principalmente definir um prazo, que é quando você vai conseguir parar e avaliar se você cumpriu ou não essa meta, ou um tempo antes você avaliar como tá indo essa meta e o que você precisa fazer para que você consiga atingir essa meta na data estabelecida. Então vamos lá. Vamos fazer um resumo que às vezes eu falo muito. Então faça a sua roda da vida. Se avalie lá em todas as 12 áreas. Veja no que você pode melhorar. Trace metas. Nessa parte aqui pode ser nem metas, mas ações mais genéricas mesmo. Só para você entender o que precisa ser melhorado. E aí você vai lá nas metas nas suas metas do ano. Separa 8 coisas que você quer fazer. Tipo assim, numa média, assim, é o que tem aqui. Não coloca meta demais, porque você vai acabar se frustrando, porque é muita coisa pra fazer. Também não coloca poucas demais, senão você vai acabar, tipo assim, às vezes sentindo pouco motivado, às vezes você vai acabar rápido demais essas metas, e aí vai ficar sobrando um longo tempo sem fazer nada, digamos assim. Então, planeje essas metas, fazendo metas mensuráveis, metas com um prazo para você poder parar e avaliar se essa meta está sendo cumprida ou não, ou se ela foi cumprida ou não, e beleza. E aí nós passamos para a parte do planejamento. Então o que é isso? Literalmente você vai planejar como você vai fazer essas coisas. Então, o que é recomendado se fazer? Você pegar essas metas, por exemplo, essas 8 metas, dividir elas por meses. Por exemplo, eu tenho metas aqui que eu só posso começar a fazer a partir do mês de maio. Tem outras metas aqui que eu já estou fazendo elas, e tem outras metas que eu vou fazer durante todo o ano. Que é, por exemplo, a meta do canal, né? Ela vai agora de fevereiro, que é quando eu estabeleci a meta, até dezembro. Então, e você jogando isso, você vai pegar isso, você jogar lá no mês, vai ter uma parte, você pode separar, tipo assim, se você tiver um planejamento físico, não sei o que, mas você separa essas metas pros meses. Então, tipo assim, em fevereiro eu vou cuidar da meta 3, da meta 7 e da meta 8. Ah, em março eu vou cuidar da meta 1, da meta 3 e da meta 5. Entendeu? Separa assim por mês. Quando você for o começo do mês, você vai fazer o planejamento daquele mês. Você vai pegar essa meta, você vai lá no plano de ação. Você vai ver quais as etapas daquela meta que você quer fazer ou que você precisa fazer naquele mês. E separa lá. E aí beleza, você monta o mês direitinho, separa as metas que vai ser trabalhadas naquele mês. E aí nisso vai vir o planejamento semanal, que você vai fazer, tipo assim. O recomendável é você fazer num dia mais tranquilo. Eu, por exemplo, faço aos domingos. Então eu paro no domingo, eu vejo as metas que eu quero trabalhar naquele mês, que eu já tinha separado, e coloco, por exemplo, lá naquele plano de ação mesmo, separo tipo, uma ou duas coisas daquela meta que eu quero pra me resolver naquela semana. E assim, aos poucos, semana a semana, mês após mês, você vai estar cumprindo a sua meta. E aí você vai chegar no final do ano, você vai ter cumprido o máximo delas, ou vai ter feito o máximo que você podia, de acordo com as possibilidades e tudo mais. E falando um pouquinho também sobre, por exemplo, procrastinação, eu sei que é uma coisa muito frequente para as pessoas, né? Eu acho que nós temos que entender que o planejamento ele é uma ferramenta nossa, para nós nos ajudarmos a ter rotina. Eu, por exemplo, eu me sentia muito mais
levado a procrastinar quando eu não fazia o meu planejamento semanal, quando eu não tinha minhas metas estabelecidas, quando eu não tinha visão do que eu queria. Então hoje, eu já tô na minha segunda semana de planejamento, assim, com o planner e com essas metas estabelecidas. E eu sinto que, tipo assim, semana passada mesmo eu senti várias vezes que, embora o meu dia foi cheio de coisas, digamos assim, eu não fiquei em nenhum momento parado, eu senti que eu tive tempo para descansar, eu senti que eu cumpri as metas daquele dia. Tanto que eu não sei qual foi o dia, mas teve um dia que chegou no finalzinho assim, eram umas 7, 8 horas da noite. Eu já tinha terminado todas as minhas tarefas do dia. E eu tinha feito pausas ao longo desse dia. E eu ainda tinha muito tempo disponível ainda. Eu fiquei tipo, caraca, eu acho que isso é a primeira vez que me acontece. Sabe? Então, é meio que aquela coisa do hábito. Quando você vai gerar um hábito, você precisa de um gatilho. Precisa de alguma coisa que acione na sua mente que esse hábito que esse hábito precisa ser puxado. E depois disso uma recompensa. Então o hábito então o gatilho que eu tinha para essas coisas, que eu precisava para essas coisas, era realmente a bagunça, a desorganização, me sentir cheio, ou me sentir vazio demais, sentir que eu tava procrastinando, perdendo meu tempo. O hábito é o fazer as coisas mesmo, o planejar. E a recompensa é eu me sentir bem. Eu termino o dia tendo descansado, tendo feito minhas coisas e ainda assim sentindo que eu tenho um tempo livre pra eu assistir uma televisão, pra eu ler um livro, pra eu, sei lá, fazer qualquer coisa, às vezes fazer nada e dormir. Mas é muito importante isso. E lá, né, a Flor de Mim, né, que é a empresa que fez esse planner, e a Yasmin, ela tá fazendo lives rapidinhas, se não me engano, todos os dias, ou uma vez por semana, ou todos os domingos, eu não sei direito, não lembro, acho que é uma vez por semana. Mas que ela explica pequenas coisas do planner. E aí essa última semana agora ela ficou sobre zona de conforto. E ela falou que muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas porque elas estão fora da nossa zona de conforto. E se está fora da nossa zona de conforto, a gente não sabe fazer aquilo. Por exemplo, quando ela tava falando isso a primeira vez, eu pensei, tipo, esse papo de zona de conforto de novo. Mas a gente tem que levar isso pro lado do planejamento. Se a gente planeja fazer uma coisa e dentro dessa coisa desenvolve fazer uma coisa que a gente não sabe, essa coisa ela tá fora da nossa zona de conforto. E se nós não sairmos da nossa zona de conforto para aprender a fazer essa coisa, nós não vamos atingir essa meta. Então não é só questão de estar sempre, tipo assim, se deixando desconfortável para fazer as coisas. Mas de estar sempre aprendendo alguma coisa nova, de estar sempre fazendo alguma coisa nova. E eu vi muita gente nessa live também comentando que elas planejam, mas elas não conseguem seguir o planejamento. E eu acho que aí vai ser também um exercício pessoal de cada um. Como eu já tinha o hábito de fazer esse planejamento, mesmo que não fosse com um bullet journal, ou mesmo que não fosse com um planner, uma coisa mais simples, eu sempre fiz isso, ou eu fazia no bullet journal, ou eu fazia pelo celular, ou eu fazia só anotando num papel qualquer, ou às vezes o que é mais arriscado é que você faz na sua mente e você acaba esquecendo as coisas. Por exemplo, vai no que cada um consegue fazer. Por exemplo, eu não me adaptei ao bullet journal, não me adaptei à agenda digital, não me adaptei a deixar na memória, obviamente. Mas eu conheço pessoas que sim, a minha irmã mesma, Ana Kes, ela só consegue fazer isso se for na agenda digital. Se for numa agenda escrita igual essa daqui que eu faço, ela já não consegue. Tem que descobrir, tipo assim, o que é melhor pra você e fazer isso. E tipo assim, não se preocupa, tipo, por exemplo, se você deixar espaços em brancos no planner. Porque um planner no bullet journal, no dia, porque isso vai sendo preenchido aos poucos. E é muito importante também, à medida que você for fazendo atividades que você não planejou, você ir anotando aqui no planner também. Por exemplo, eu sou designer gráfico e eu trabalho como freelancer. Então, chegou no domingo, eu fui lá, planejei toda a minha semana. E aí chegou, por exemplo, na quarta-feira da semana passada, um cliente me mandou mensagem pedindo um serviço. Então, o que eu fiz? Eu encaixei aquele serviço dele dentro das coisas que eu já tinha planejado e anotei lá também. Assim, além de eu ter as coisas que eu tenho planejado, eu vou ter o histórico da minha semana. Eu vou ver o que eu fiz, eu vou entender o que eu fiz, quais passos eu segui. E assim eu vou ter uma visão melhor de como está sendo minha semana, de como eu posso melhorar minha semana, como eu posso melhorar meu planejamento. Por exemplo, para essa semana eu já deixei alguns horários em vago. Tipo assim, pra semana passada eu tinha já muitas coisas pré-definidas que eu precisava fazer. E essa semana já não tinha tantas coisas assim pré-definidas. E a ideia do planner, também do planejamento, é você equilibrar ao máximo. Porque às vezes a gente quer fazer, por exemplo, eu posso falar que, não, vou fazer tudo que eu tenho que fazer na segunda-feira pra ficar os outros dias de boa. Não.
Isso vai fazer eu ficar super, hiper, mega estressado e ansioso na segunda-feira. E nos outros dias sentir que eu tô super procrastinando. Então o ideal é você equilibrar 5 tarefas por dia, ou nananana. E aí essa semana, o planejamento dessa semana eu já fiz isso. Já fiz esse equilíbrio, deixando alguns espaços em vago, para caso surja serviços, eu possa encaixar ali sem problemas e tudo mais. Então acho que fazendo isso aos poucos, pouquinho a pouquinho, deixando a sua cabeça, assim, livre, sabe? Não fazendo pressão em você mesmo, mas usando isso daí como uma ferramenta para te ajudar a crescer pouco a pouco, você vai conseguindo entender que você vai melhorar isso aos poucos e tudo bem. Vai ter uma semana que você vai planejar super mal, mas aí você vai entender quais os erros você fez nessa semana para na próxima vez você já melhorar isso, entendeu? É muito isso. Então, eu acho que era esse vídeo de hoje que eu queria falar pra vocês. Falar um pouco sobre essa questão do planejamento, essa questão de como elaborar metas boas, como fazer para que essas metas elas realmente sejam alcançáveis, se vocês se sintam motivados a cumprir essas metas, e como lidar com a procrastinação e às vezes o não conseguir seguir esse planejamento. Então esse é o vídeo desta semana. Deixem seu like aí se vocês gostaram. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão precisando saber sobre metas, planejamentos, principalmente sobre procrastinação. Quem me conhece sabe que eu procrastino pra caramba. E eu tô tentando melhorar isso aos poucos, principalmente agora que eu tô fazendo a faculdade EAD e tô trabalhando como freelancer, ou seja, não tenho uma rotina muito bem definida. E é isso, gente. Se inscreva no canal pra quem não for inscrito, deixe seu like e até semana que vem. Ah, e comente aqui embaixo se você já fez as metas desse ano e se você sente que essas metas elas são sim alcançáveis ou se você sente que você fez elas de qualquer forma e vai dar uma voltinha lá pra melhorar elas. E até semana que vem, gente. Tchau!